Bom dia, um dia ótimo para todo mundo, todos tenham um dia maravilhoso, fantástico. Vamos orar? Orar é muito bom. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira, entro agora na tua presença, Pai. E quero primeiro te agradecer, Pai. Agradecer porque um dia o Senhor tocou meu coração, o Senhor me chamou, e eu estou aqui, Pai, obediente, apesar das muitas vezes em que eu caio, me levanto e me torno um pouco mais forte, mais esperto para não cair de novo, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor abra os olhos do meu coração e de todos que assistirem esse vídeo, para que nós possamos te ouvir, Pai, te ver. Pai, abra os nossos ouvidos, cura-nos da surdez espiritual. Eu quero te olhar com a minha alma, os olhos do meu coração, a minha alma. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir. Pai, na tua palavra diz que o Senhor mesmo ensinaria a cada um de nós. Me ensina a tua palavra, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai. Revela, Pai, e que eu possa cada vez mais me alimentar e me fortalecer com a tua palavra, me tornando cada vez mais obediente. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, Jesus morreu, foi crucificado e andou pelas ruas triunfante, carregando o troféu da vitória. A cruz era a vitória, era onde ele ia consumar todas as coisas, todo o plano de Deus, era ali que ele ia cravar a vitória final, a grande vitória. Então, a gente olha para a cruz e vê a cruz como um fardo, um peso, uma derrota, e a cruz é uma vitória, né? Aí nós vimos que Jesus ressuscitou, mais de 500 pessoas viram ele subir aos céus, e ele ensinou, deixou claro que ele voltaria, e é nessa esperança que nós que cremos vivemos, na esperança de que ele vai voltar e nós seremos ressuscitados como ele foi, se nós formos obedientes. Uns 2 anos depois, Paulo foi convertido. Paulo era um perseguidor da igreja, ele matava os cristãos. Deus tocou no coração dele, apareceu para ele, abriu os olhos espirituais dele, o ouvido espiritual, e ele viu. E dali em diante ele teve um relacionamento pessoal com Deus. E Deus revelava para ele e ele passava tudo aquilo para aonde ele ia pregando o evangelho que Jesus vai voltar. Nós estamos lendo a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. E essa carta é uma carta escatológica. Escatológica quer dizer que Paulo está falando das coisas que vão acontecer na vinda do Senhor Jesus. Você pode ver que cada capítulo da carta, Paulo está falando sobre a volta de Jesus. Aí Paulo foi pregando, obviamente, ele que era um perseguidor de judeu, e não era sozinho, um perseguidor de cristão, e não era sozinho, haviam vários perseguidores. Ele agora também passou de perseguidor a perseguido, né? E a gente vê claramente a deturpação do evangelho desde aquela época. E quando Paulo chega a Tessalônica, passando na sua segunda viagem missionária, né, a gente pode ver isso no capítulo 17, né, depois que houve um concílio. Se você olhar o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas como sendo um relatório para Teófilo. Lucas escreveu 2 relatórios, o primeiro chamado Evangelho de Lucas e o segundo relatório é Atos dos Apóstolos, onde ele está ao lado de Paulo, e isso fica muito claro, que ele fala, nós fomos, navegamos, e ele conta perfeitamente vários fatos que aconteceram. No capítulo 15, Paulo pregava, aí diz assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume e ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Paulo pregava que só Jesus salva, como hoje nós pregamos.
Aí vinha outro dizendo que Jesus não salva ninguém. O que salva é a circuncisão. Se não for circuncidado, não é salvo. E isso gerou um tumulto muito grande. Então, houve um concílio entre todos os apóstolos que estavam diretamente com Jesus e aqueles judeus que queriam manter o legalismo, as leis. Muito bem. A carta aos Tessalonicenses, ela é tida como a primeira carta. Aí, se você olhar no capítulo 17 de Atos, fala exatamente de Paulo em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade de 200 mil habitantes, naquela época, uma cidade muito importante, onde havia um comércio e uma comunicação muito grande. E Paulo pregou, eles aceitaram Deus, né, Jesus como Senhor e Salvador, e agora eles estavam precisando ser fortificados. Por quê? Porque Paulo foi perseguido em Tessalônica, ele foi para Bereia, depois de Bereia ele foi para Atenas, depois de Atenas ele foi para Corinto, e os historiadores entendem que essa carta foi a primeira carta escrita por Paulo em Corinto para os Tessalonicenses. Nós lemos o capítulo 1, que fala sobre ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses, ou seja, os Tessalonicenses estavam dando bom exemplo, bom testemunho, né? Depois ele fala sobre o ministério dele, né? Depois ele fala aos Tessalonicenses, mas em todo o final de capítulo ele fala sobre a volta de Jesus. É uma carta escatológica. Mantenham-se nesse caminho, fiquem firmes, não se desviem, procurem crescer em estatura e conhecimento, né? Aí nós vimos no capítulo 4 uma coisa sensacional, né? Depois a gente fez até uma passagem também pela carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que fala sobre a ressurreição. Assistam o capítulo 4. Nós agora estamos fechando no capítulo 5. Capítulo 5. Olha que delícia! Abra os olhos do teu coração para ouvir, ver, sentir o que Deus está falando. A minha esposa vai ler, ela está aqui comigo, a minha ajudadora idônea, porque um cordão de 3 dobras é muito difícil de arrebentar. Eu, ela e o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está presente, é impossível de arrebentar. Minha esposa. Irmão, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de todo modo nenhum escaparão. Mas você... Olha só, você vê como é que a carta é escatológica? O dia do Senhor virá como um ladrão. Está dizendo em todos os capítulos que Jesus vai voltar. É nessa fé que a gente vive. E é muito importante nós entendermos o seguinte: Paulo estava lá naquela época, lá. A fé dele, obviamente, em relação à nossa, era muito mais forte, porque todo aquele entendimento estava presente. Hoje nós temos um entendimento muito mais pela fé. Por quê? Porque Paulo fazia milagre, as pessoas ressuscitavam, ele curava as pessoas, todos os apóstolos estavam fazendo milagres. Hoje em dia, a gente vê uma venda de milagre, uma corrida atrás de milagre, e Paulo não estava vendendo milagre. Paulo estava pregando o evangelho. Então ele diz, olha só, o dia do Senhor virá como um ladrão. Agora, olha o que ele vai reafirmar. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Olha só, dormamos quer dizer não vamos morrer, como a gente está vendo muitas pessoas morrer no mundo, nas trevas.
não é verdade? Vamos ficar, cristãos, vamos ficar atentos, alertas, vigiando o tempo todo. Ninguém sabe o dia e a hora, para que você não seja pego de surpresa num adultério, numa bebedeira, numa imoralidade sexual. Vamos obedecer a palavra de Deus, que é muito clara. Vamos lá. Sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não nos destinou para a ira, para o mas julgamento, para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Amém. E por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Presta atenção agora nas instruções finais que Paulo dá aos Tessalonicenses. Essa é a primeira carta, ele escreveu uma outra que nós vamos ler depois. Agora lhe pedimos, irmão, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho, entre vocês que os liderem no Senhor, e os que aconselham e tenham-nos mais alta estima com o amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmão, a que advirtam os ansiosos, conforte os desanimados, exile os fracos, seja paciente para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Eu fiz uma pausa e conversando com a minha esposa, eu tive um sentimento. Uma pessoa que chega para você e te faz um mal, e você quer revidar esse mal, você fica magoado, angustiado. A única pessoa que vai fazer mal a você não é aquela que te fez o mal. É você próprio que vai fazer mal a você próprio. E a minha esposa falou para mim que às vezes é melhor você sair perdendo ganhando do que achar que ganhou e sair perdendo. É meio assim esquisito, mas é isso mesmo. Você perde para ganhar. É fantástico, é fantástico. Se você observar, Deus trabalha na nossa vida, não é verdade? Olha a vida de José, olha a vida de Jó, mas olha para o que Deus está ensinando, porque às vezes Ele está te dando uma coisa que você acha que é horrível, um remédio amargo, ruim. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Mas aquilo é o melhor para a sua vida. 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, orar sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Ora, não apaguem o Espírito. A presença do Espírito produz o quê? Brilho. Lembra como Moisés ficava resplandecente por causa da presença do Espírito? Quanto mais você chega perto de Deus, olha como José se aproximou de Deus em todas as vezes de grande sofrimento. Jó não se afastou de Deus. Você resplandece a luz. Olha Jesus carregando a cruz, resplandecendo glória e vitória. Então, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. As pessoas leem a Bíblia e desprezam a Bíblia. Essa profecia de que Jesus vai voltar está na Bíblia. Muitas pessoas ironizam, fazem chacota. Você que aceitou Jesus, não faça isso. Creia em toda a Bíblia, ouça a Bíblia, abra os olhos do teu coração, o ouvido, para ouvir
A própria Bíblia fala que muitos vão estar vendo, mas não vai estar olhando, mas não vai estar vendo. Vai estar escutando, mas não vai estar ouvindo. Pede a Deus para abrir o teu entendimento, o teu discernimento. Não apague o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Olha só, ponham à prova todas as coisas. Um espírito que quer falar contigo, te dar alguma notícia, ele tem que confessar, ele tem que falar: Jesus é o Filho de Deus, veio em carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, vai ressuscitar, vai voltar, fica direitinho, fica no caminho certo, entendeu? Se ele não fizer isso, se ele falar que distorcer, dar um jeitinho, não creiam. Só existe um Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nós devemos ouvir e recebemos como ele habita em nós, em cada um de nós, quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Não apaguem o Espírito, não duvidem, tenham isso como certeza absoluta. Não tratem com desprezo as profecias. Olha o que está. O inferno está nas ruas. Você já viu as crianças assaltando no centro da cidade? As pessoas não podem andar mais pela rua. Eles roubam cordão, celular, eles roubam tudo, sai correndo. Aquele monte de diabinho correndo pela rua. É visível isso. As mulheres estão nos postos de gasolina, dançando em cima de carro, peladas, fazendo loucuras, se embriagando, se embebedando. O que diz? Vai ser como aconteceu na época de Noé. As pessoas vão continuar bebendo, se dando em casamento, brincadeiras. Ele virá como um ladrão. Então, cristão que creu, que aceitou, que se batizou, sai da corrupção, sai da imoralidade sexual, sai da bebedeira, sai daí, sai daí, sai daí. Não deixa entrar dentro da tua casa pornografia, bebida, promiscuidade. Sai disso, limpa, varre a tua casa, tira o lixo, vê os valores perdidos dentro da tua casa, dentro da tua alma, arranca de você os maus pensamentos, arranca teu olho. Não é você enfiar a mão e arrancar teu olho, é arrancar o teu olhar maledicente, maldoso, mal intencionado. Arranca. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Qual é o sentimento que você tem, Preta, quando você lê isso daqui, que toca o teu coração? O que o Espírito fala para você, Preta? É que nós devemos ter o nosso ouvido aberto para que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo nos conduzindo. E se a gente confiar verdadeiramente que o nosso Senhor Jesus é o Jesus da nossa salvação, que a gente possa se afirmar nele e saber que ele é um Deus fiel que nos conduza para bons caminhos, né? Que tudo coopera para o bem, né? Aqueles que amam o Senhor. E nos dê sabedoria vinda do Senhor para que a gente possa viver um casamento melhor, a gente possa criar os nossos filhos melhor, se afastar do mal, para que a gente possa ter o óculos santo, né, na nossa vida, diante de Deus. Amém. Mesmo que a gente tenha nossas dificuldades, mas saber que Ele cuida da gente, que a gente erra, pede perdão e entra nos caminhos certos. Mas que a gente não continue fazendo as coisas que não agradam a Deus. Apagar o espírito tem a ver com desobediência, né? Você vai desobedecendo, você vai apagando o espírito, né? Você vai impedindo o espírito de agir na tua vida. Aí ele diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirma de novo que Jesus vai voltar. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Ele não tem dúvida. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo diante do Senhor.
encarrego vocês de lerem esta carta, e eu estou lendo para você, a todos os irmãos. Eu estou lendo para você, irmão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Amém. Cristãos, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Sintam a presença de Deus na palavra dele, né? Vou fazer um comentário aqui. Se tivesse escrito assim, psicografado pelo Espírito Santo, né? Como a gente vê alguns livros psicografados, para mim Paulo estava inspirado, estava cheio do Espírito quando escreveu essa carta. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como Deus disse que faria. Jesus falou, eu vou enviar o Espírito. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. E até hoje nós sentimos a presença do Espírito, mas a Bíblia fala que ele vai ser tirado. Busquem enquanto pode achar, porque daqui a pouco ele vai ser tirado. Nós vamos buscar e não vamos achar, e aí vai ser terrível. Então, que o Senhor nos abençoe muito, abra os olhos do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, os ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir, e que nós possamos verdadeiramente obedecer. E quando nós andarmos na rua, a pessoa olhar e falar, lá a palavra de Deus andando ali, porque você vai proceder de acordo com a palavra de Deus, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Amém. Amém.